Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai conversar para compreender, né, eh, a partir da resolução que se tem para um processo de literatura, né, que descreve como que a gente vai chegar em uma solução, né? Só que essa literatura ela é usualmente listada, né, utilizada a partir da, do relacionamento das bases comuns que a gente tem em uma cultura. Então, se você tem coisas, né, ao redor que são arquetipicamente é, homenageadas e repetidas, é, elas acabam sendo condenadas à prisão, porque elas são um crime e incrementam a nossa vida de forma é, sensitiva, de forma a nos agradar, de forma tão comovente que existe até histórias, nomes para essas produções, né? Então a gente tem produções que reúnem em proporções cada vez mais certas, apreendidas, que dão uma notação em conjunto de algo que eleva o espírito de todas as pessoas a um grau de núcleo de atenção, de atendimento. E essa tensão ela é provocada pela manifestação do consumo que vibra o organismo de todos os consumidores desse consumo. Esse consumo, essa vibração, essa fonte de conter um incremento administrativo de ocupação, de sabedoria, efeito, proporção, matemática, tudo que você imaginar, né, denotação comum a todos os elementos que experimentam, né? E é a partir da resolução do nome que se dá a contenção, né, da aprovação, né, de conter dessa fonte um tempero, um sentimento, né? Então a gente tem essas questões, né? E de certa forma a gente sempre se une ao consumo de forma a dar atenção registradora. Você já ouviu falar da caixa registradora? Então a atenção que o comércio dá para venda de um produto é a qualidade do produto que vende recebido pela imagem da demanda capital, né? Então você recebe um registro de demanda da sua qualidade, da sua entrega de produto. Então a gente recebe um registro de nossa qualidade, um dinheiro, né, um capital. Beleza. Então nós vendemos e estamos cheios de registros capitais. Agentes sensitivadores que podem corroborar com
a variação dessa receita comercial que a gente tem. A gente tem uma receita comercial que dá sempre certo e a gente tem as variações delas que tentam dar mais ou menos certo. Tudo isso são provas de sobrevivência à luz das nossas atenções, de ir atrás desse comércio para poder ter um fim maravilhoso, ou seja, ter uma receita, uma utilização, aceitar esse recital, essa harmonia de produção. Então, na história de todo esse universo sendo escrito pelos homens em suas marcas, a gente exatamente vem marcando, vem elegendo com valores de consumos aquilo que o elogio, a receita, a sensação nos manda repetir, né? Porque por mais que a gente se canse, o amor ele nos chama de volta, né? A felicidade de comer isso nos chama de volta, de sentir isso, né? Bom, e aí o que que acontece? A gente tem uma certa equação que mantém uma empresa, uma produção, um produto em vontade própria, né? Em condição de ser refeita, sem que altere o produto final. A gente chama isso de receita, né? E receita é um gênero textual expositivo, porque ela expõe para nós como que deve ser feito as operações com as matérias, com os valores, para que esses valores entreguem um fim dentro da nossa expectativa, né? Então a receita é uma forma de lidar com expectativas. Quando você tem expectativa de que algo vai ficar bom, você geralmente você tem uma receita, né? Você tem uma instrução de como unir as coisas, né? E isso é ideal, isso é segurança, né? Isso é você conseguir conduzir a si mesmo frente a todos os obstáculos, porque você sabe que em cada obstáculo, dentro dessa sua busca de condução de chegada em algum lugar, você tem a plena qualidade de proporcionar dessa receita uma obediência instrucional. E aí você chega a um resultado esperado. Você não cria expectativa para a tristeza, mas sim para a felicidade com segurança. Você garante a segurança cada vez mais. Então, a receita é muito bonito. E a gente tem receita para tudo, até mesmo para tocar instrumentos fermentivos, né? Instrumentos musicais que são fermentos para consumir os músculos em cola-energia, né? Essa música, essa onda, ela cola energia em nós e principalmente quando ela se repete, porque o nosso corpo, debatido com essas ondas em repetição, se programa para estar bem com toda essa harmonia. Então, somos nós aí, ó, que lideramos a conversão de nós para com a obediência que a natureza pede, para que a gente possa ter uma relação de
consentimento, coexistência com essa natureza, né? Para aceitarmos cada vez mais. E essa aceitação se expõe em nossa sobrevivência e nossa qualidade de vida, subsequentemente, né? Julgando assim a partir de valores de referência, né? Então, tudo é alvo de julgamento. Não há nada que não seja alvo de julgamento, porque tudo é referenciável. A gente sempre tem condições de organizar referências para jogar argumentos e julgar, né, os melhores, as melhores informações, né, digamos assim, entre os nossos aprontamentos, né? E a gente trabalha com isso o tempo todo também, desimpulsionando esses impulsos que nos dão notas a mais do que a gente se programava. Então existe a vida, e a vida ela nos preenche de várias maneiras, né? Então quando falam para você que existem anjos em todos os lugares, existem ondas em todos os lugares, existem sensações que não fazem parte de você em todos os lugares. Existem fontes que navegam em todos os lugares e você não é culpado, né? Então, se sua receita às vezes não deu tão certo assim e você seguiu exatamente o que mandava, muito bem, às vezes é hora de você prestar atenção para não se culpar por não ter dado certo, porque às vezes o dado de acerto não final não depende exatamente da receita em execução, mas de uma variabilidade enorme de acontecimentos que estão para essa chegada, né? Para esse fim. Então isso aí é uma sabedoria da vida. Só que o homem ele luta em ambientes fechados para condicionar as pessoas a conseguirem chegar mais perto daquilo que elas queriam produzir a partir de uma receita. E o que eles fazem? Eles criam paredes e aí eles fecham um ambiente e se isolam de um lado interior e um lado exterior. Eles criam instrumentos de medidas, ferramentas, panelas, digamos assim, vários instrumentos que conseguem elevar a receita a uma especificação de certeza, a uma certeza. E aí existe todo esse racionalismo dentro do preparo de uma receita. E esse racionalismo já vem sendo tendência para poder se manifestar e organizar a sociedade há décadas, né? E aí o que acontece? Todo esse racionalismo agora tenta preparar os seres a partir da perspectiva de seres já preparados. Uma visão disso é o seminário de padres, é a escola para os filhos, para os alunos, é a faculdade para os pré-adolescentes, pré-adultos, é o trabalho para os adultos, é a sistemática dentro da organização de uma empresa, é o regime de contratação. São todas essas provas que conduzem o ser a receber a oferta de uma vaga, de um compromisso em uma receita, né? A receita
é a escrita do mais poderoso e do mais repetitoso organizador, né? Da pessoa que mais intercede pelo final. A pessoa que mais depende do final do processo, ela é a escritora. Ela escreve tudo como deve ser e manda condições para que todos os seres envolvidos executem o que devem ser da forma mais coerente possível, da forma mais específica possível, né? Então não é um erro a gente agir em determinadas ocupações de forma específica, porque é uma exigência da esperança. A esperança lá que escreve um produto final, ela consolida você, ela admite você no respeito que você pode dar para executar a tarefa em um dado trabalho. Beleza? Isso é um sacrifício, isso é registrável, né? Porém, assume-se, embora a partir de pesquisas, que esse registrável véu dos trabalhadores com as suas operações geram às vezes tristezas por várias falhas ornamentais que às vezes não vêm dos locais em que se trabalham, mas dos locais fora dos que se trabalham, em relações exteriores. E aí o que acontece? Tenta-se criar um eixo de advertências sobre essas tentações que às vezes navegam entre os seres que estão ali para um ofício, para a entrega de um produto de recitação. Beleza? E às vezes essa recitação ela tem mais ou menos valores de escalas que pontuam como que as ações devem acontecer, como devem ser regidos tanto o lado dos processos com as operações materiais, quanto com as operações imateriais. Por exemplo, diálogo entre cliente e vendedor, diálogo entre cliente e produto, né? Existe esse diálogo entre cliente e produto. Quando o produto é possível do cliente acessar um produto e pegar o produto, ele dialoga a partir dessa pegada, né? Ele desmascara a sua vontade, o seu desejo de adquirir devido produto, né? E a gente tem tudo isso nessa fábrica, nessa visão superior das relações. Beleza? Só que para chegar nessa visão superior e respeitar esses processos entre as etapas de receitas, que às vezes gera lamentos ou até gera divertimentos entre bases de impressões que são sequenciais frente a todas as entradas e saídas sobre os processos fisiológicos, sobre os processos vivos de seres em operações, de cuidarem das suas vidas, de suas receitas diárias. Existem as correções, né? E as correções abrem partes para um lado sensitivo que as pessoas começam a se prenderem para aprenderem
o que devem fazer, aonde devem seguir, o que devem escolher. Então a gente respeita os mais velhos porque eles aprenderam o que devem fazer. E às vezes eles aprenderam até fazer o que não devem fazer perante a disposição de auxiliar alguém que não sabe se deve ou não fazer, mas está fazendo, pois está repetindo aquilo que muitos fizeram. Só que, porém, sabe-se que esse agente é um agente novo nesse processo de repetição, então ele enfrenta uma descarga, uma tensão enorme ao executá-la, coisa que os mais velhos não, né? Porque eles têm níveis de organização superior nas suas nas suas estradas fisiológicas, digamos assim, no seu acervo de consciência sobre processos que até dão apoio para que isso possa ser aceito. Né? E aí a receita às vezes não sai o que esperava no final, mas espera-se que aprenda sobre essa estrada, sobre esse trabalho, sobre esse trajeto, a analisar o que não deu certo para que possa, mediante a atenção, ter melhor condução de produção, né? De chegar a resultados mais perto do certo, né? Então é assim que se aprende a escolher entre as várias etapas de uma receita, né? A proporção, né? E todos nós estamos em meio a receitas, dirigindo, experimentando proporções e sendo aquilo que a gente tenta evidenciar ser na nossa capacidade de dialogar, né, sobre os pedidos, né, sobre as detecções que a gente acolhe, né, fisiologicamente falando, qualquer atividade de energia que sobra em um ambiente e que entra em nós, a gente detecta, né? Então a gente fala, a gente examina e tem essas repartições em processos que são muito fortes, digamos assim, são produtos do sentimento, são aqueles que contraem ou relaxam determinada exposição. Então, existem movimentos clínicos na nossa resolução de trabalho que são poucos que se atrevam a classificar, evidenciar e até mesmo cuidar a partir de regações, né? Você cria fertilizações para poder se entrosar com as pessoas em manifesto de desatrevimento, de insegurança, de sabores de receita, né? Então, você em toda estação existe um sabor, né? E o sabor ele se expõe em movimentos, até porque a qualidade fisiológica de uma pessoa é dada pela energia que ela recebe e sensiona, né? Então, o tanto de energia que a gente recebe, por exemplo, se eu colocar alguém rindo aqui do meu lado, assim, o meu organismo
ele vai receber isso e vai dar um contraste, vai ter um contraste entre esse alguém. E aí eu vou sofrer essa operação. Então, quanto de força eu faço para não sofrer e manter no meu equilíbrio, de certa forma, expede aquilo que eu fisiologicamente dreno para poder me manter no estado de embriões ativos, né? No estado de, de operações de fontes que emitem suas alusignificada ações, né? Nesse lado de vitalizar um produto de uma receita, né? Um produto de uma equação. Então a gente fica se condicionando para gravitar entre esse final de equação, que é o nome da receita, né? Por exemplo, se você vai num casamento, né, o nome da receita é casamento, né? Você está ali por um casamento. Então, se você vai para uma reunião onde pessoas vão se reunir para consolidar, né, em harmonia o desejo dos agentes em casamento dessa receita, que também é uma receita, né, dessa receita de desenvolvimento, né? Bom, ali se escreve aquilo que espera de um casamento. Então se espera várias coisas. Bom, e aí o que acontece? Todas as pessoas que participam desse casamento estão fraseando aquela expectativa, naquele nome que é, de certa forma, consolidado socialmente e sagrado, porque esse nome é uma viatura de fonte específica. Então, quando você está em equilíbrio sobre essa fonte, você tenta estar em ressonância sobre essa fonte. E aí, quando você se desequilibra, você se desequilibra em referencial a essa fonte, porque você, alusignificadamente sobre o título, você dispõe estar sobre um casamento. Isso é uma artificialidade de processos festivos. Isso é uma cultura de domesticação, né? A gente mata o nosso desejo para olhar melhor, com mais atenção, com mais controle para as nossas expectativas. Então, quando a gente vê uma menina, o nosso impulso, o homem, né? O nosso impulso, ele, mulher, se atenta. Só que quando a gente tem definido que tipo de mulher a gente quer, a gente para e olha com mais atenção e a gente começa a perceber que ali não existe um caminho, que ali não existe com relação à minha edição um desejo tão grande quanto o desejo inicial de saber que era uma mulher, que era uma entidade que se uni, que em determinação unitora de homem, né? É alguém que se une ao homem, né? Então, o que acontece? A gente começa a controlar, a gente reduz, a gente foca e corrige a nossa acentuação. A gente senta, olha, deseja e fala assim, peraí. A gente corrige a ilustração, né? A gente corrige a cena, a gente corrige o quadro defragado, né? A gente traga a cena, deseja, só que depois a gente corrige, né? Opa! A gente recebe a prova do aluno, fala, tomara que tirou
tira nota bem, né? Entregou, beleza. Aí quando você corrige, você fala, ixi, precisamos melhorar aqui. Então tem toda esse ambiente. Então quando você prepara uma receita, opa, parece que tá bom. Aí você prova, não tá lá tão bom assim. O que será que a gente fez de errado? Vamos olhar na receita, vamos revisar a receita para ver se a gente fez errado. Parece que faltou um pouco de sal, né? Então, por que a gente não marca que a gente colocou pouco sal para da próxima vez colocar mais sal? Então, tem toda esse trâmite. Por isso que a receita é importante e ela é uma exposição. Ela depende da exposição das fontes. Ela depende, ela é uma, ela produz algo que é evidencialmente exposto, né? Aí a gente também tem os níveis de exposição. Então vamos lá, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidamente para efetivar essa atenção, né? Ó, a gente tem a forma aqui, ó, de equacionar uma receita, uma amolação e prender ela aqui, ó, pra gente, ó, aceitar. E o A, ele emite a flecha, né? Que vai lançar sensação. Então, a gente tem um arco e uma flecha. E aí a gente tem essa gravitação aqui, ó, para puxar. A gente tem essa gravitação aqui, ó, para mirar. E aí a gente tem as pessoas para acertar, porque isso aqui, ó, é como se fosse metade de nós. Tá vendo? Então, a gente acerta ou busca acertar metade de nós, que é a nossa meta, né? Metade de nós está naquele momento, está no instante de preparo da receita. Por quê? Porque todo esse percurso, toda essa viatura de receita, ela faz assim, ó. Ela faz assim com o nosso organismo. O nosso organismo, ele tem uma via ele tem uma estrada. Nosso organismo, ele tem uma estrada de luz. Opa, ó. O nosso organismo tem uma estrada de luz. E essa estrada de luz se ampara com as nossas atividades frente ao tempo que a gente executa ela. Então aqui, ó, a gente tem estradas de luz. Todos os caminhos levam dessa estrada ou para essa estrada. Todos os caminhos levam para Roma. E aí você tem a chegada em Roma ou o afastamento. Só que a gente está sempre querendo chegar em Roma, porque Roma é a luz sagrada. O que é a luz sagrada? É a luz que vê e viver para ver melhor. Então, essa é a luz sagrada, né? Quando a gente faz soluções, a gente volta tudo isso para o lugar.
Quando a gente faz um arco e flecha, olha só, a gente instala um arco aqui, ó, e puxa aqui a gravitação, né? A partir de uma sensação que foi para algum lugar, né? O que quer acertar em algum lugar aqui, ó. Tanto em nós quanto na pessoa. Então existe essa relatividade de estradas da alma, né? Estradas da alma. E aí a gente tem a hora e potência de veículos em transe nessa estrada. Então, só para dar uma clareada nesse sentido. Então, isso é receita também. Porque a gente faz a receita, só que ao mesmo tempo que a gente emite a flecha, a gente entrega um produto, esse produto vai decaindo, né? Vai voltando o ser ao normal, né? Então, ele vai deixando de brilhar, porque ele emite o brilho aqui. Então, é como se a gente tivesse mesmo molas, sistemas de massas. A gente tem a compressão e a descompressão. Com impressão e desencompressão. Falando de células que são as unidades da vida que nos formam. Então, beleza. Receitas são aprovadas por células em decomposição. Logo, né, células em, em decomposição, não. Células em sensação. Em transe de sensação, aprovam receitas. Beleza? Então, receitas são viaturas, são caminhos, né? Então, veja só. Se a gente acabou de falar que a gente tem um caminho aqui, a gente tem um gráfico. O gráfico é o movimento das mãos sobre as áreas. Na verdade, não é só das mãos, porque mãos aqui resignifica para nós articulações ou articulações também. Vamos dar uma olhada em todas as mãos que o organismo tem, no sentido superior da gestão. Articulações. Articulações são as junções entre dois ou mais ossos que permitem a movimentação do esqueleto. Elas também são chamadas de juntas. Então todas elas são mãos. Só que elas são mãos que carregam o corpo e permitam o movimento do corpo. Porque elas transduzem sinal e permitem essa fenda aqui, ó. Esses movimentos. Então, olha que maneiro, né? Várias mãos que a gente tem. Só que a gente tem as mãos internas, as mais internas, né? Tudo bem? Deu para sacar isso aí? Mãos, elas são um arco, são arcos, né? Então, a gente tem vários arcos, né? Então, mãos são arcos. Se a gente fizer uma resultante de todos os arcos, a gente tem um valor de contração superior, né? A resultante dos arcos, que são essas mãos, mãos, que são articulações, né? Se a gente fizer a resultante dela, o que a gente vai ter? A gente vai ter um detector
de portal sensitivo, né? Esse detector de portal sensitivo, ele deve estar para uma provação. Então, se você tem uma provação, você tem um detector de portal sensitivo. Ou seja, você tem a certeza do provocado, né? Então a gente chama o provocado. E aí você consegue avaliar o produto a partir do provocado. Por quê? Porque espera-se que o gráfico das articulações em resultante revele um movimento, né? Uma luz que esteja mais para o equilíbrio. Porque o equilíbrio sobre a provocação é igual a bem. Então, isso que é equilíbrio sobre provocação é o bem. Então, você está bem ou você está mal? Você está aprontando maldade ou bondade? Você está bem ou você... Entende? Esse lado de motor religioso, registroso, né? O motor registroso. Por quê? O motor registroso, ele sabe como o motor funciona, sabe como o motor mudaciona e sabe quando o motor apaga. Sabe tudo sobre motor, tudo que pode saber até então. E aí, sobre os registrosos, sobre uma área de contenção, você consegue contenção atender o motor. Caso ele não esteja em harmonia com a solução, né? Então isso é receita. Por que isso é receita agora? Porque receita, ela é um tipo de texto expositivo. Ela expõe algo que vai ser julgado, que vai ser influenciável. Algo influenciável. O que é algo influenciável? É algo que tem motor. Só que às vezes a receita, esse algo aqui, ó, que vai gerar ritmo, tem que gerar um ritmo. Às vezes ele é dependente, às vezes ele é independente, ou às vezes ele é abstratente. Esse abstratente aqui, ele pode ser publicitado, né? Ou seja, ele sofre excitação de fontes externas, né? De fontes excitadas, né? Convida, por exemplo, alguém serve um banquete e você não experimentou o banquete, mas você experimenta a sensação de alguém que experimentou o banquete em anúncio do evangelho, né? Ou em anúncio do sabor do crédito, né? Expelido pela pessoa que comeu. A dependente, independente, esse ritmo independente ou independente vai, por exemplo, dependente é uma comida, é algo que você deve tocar. Independente é algo que toca por si só e provoca onda. Por exemplo, o barulho de um motor provoca onda. Isso aqui é algo
é algo independente, é algo influenciável, expositivo, que se traz de uma receita, por exemplo, a montagem de um motor. O motor está funcionando. Ele provoca onda a partir da sua exponencial, né, da sua função de funcionar sobre aquela atividade de injeção, né, programada. Aí acontece isso, beleza? Acontece a provocação da onda, é algo influenciável, é um texto expositivo e que gera um ritmo em você, só que é independente. Você não tem controle sobre isso. Só que tem o dependente, por exemplo, a comida, né? Ela tem até um valor independente, porém ela é muito fraco perto da sua viatura sensitiva, perto do seu, por exemplo, olfato. Você consegue entrar no ritmo do alimento com o olfato. Você cheira antes, você olha antes, né? O alimento e você é influenciado por esse por esse tempero, né? Por essa função, por essa exposição de fonte. E é algo de receita, né? De certa forma falando. E aí, só que ela é dependente porque você só vai entrar na potência máxima dela, você só vai conseguir é, ser influenciado verdadeiramente por ela quando você comer. Né? Então existe essa dependência. É claro que existe a cintilação desses ritmos, né? E que você pode colher essa cintilação também. São valores que a gente chama de cintilação. Por exemplo, você cheira algo e aí você cheira, por exemplo, você cheira o cigarro ou a cerveja. E aí esse valor sensitivo é transduzido por uma excitação cintilante. Então, cintilante. O que isso faz? Isso transduz esse sinal de ritmo para o organismo e faz o organismo vibrar como se tivesse atingido a área X desse gráfico aqui, ó, a contarção. A contarção de ritmo. E aí chega na área. Não falei que é uma estrada de cerebelação? Pois é. A gente tem essa questão aí. E então isso de certa forma é uma forma de trabalhar, né, essa reflexão sobre receitas, sobre esse gênero. Só que existem muitas outras, né, mais de certa forma mais coloquial. Agora, no âmbito da culinária, receitas são orientações que ajudam pessoas a passo a prepararem pratos de comida. As receitas geralmente vêm com seus verbos no modo imperativo. Então, esse é o detalhe, ó. O imperativo. Para dar instruções de como preparar o prato, logo enquadram-se no grupo dos textos instrucionais. Elas são encontradas em diversas fontes, como os livros, sites, programas de televisão, revistas ou até mesmo em jornais, panfletos e aplicações móveis dedicados à culinária. Então, o que a gente fez, né? O imperativo é uma manda. Manda. E quem manda geralmente é uma descarga. Descarga de fonte. Fonte de impressão.
Então existe uma calculadora entre as armas, por exemplo. Existe a calculadora e a calculadora ela é muito ela é muito dependente do impulso. As pessoas que mexem na área da culinária, elas se rendem ao impulso porque elas escrevem muitas das vezes os seus movimentos na cozinha a partir de frequências de ondas. E isso é a diferença que seres humanos que praticam a culinária sistematicamente em ambientes com níveis altos de dificuldade assumem. Eles conseguem ter impulsos de frequências diferenciais, defratáveis sobre essas áreas. Eles conseguem ter valores de contração com ondas que geralmente outros tipos de treinamentos diferenciam-se, né? Então tá aí a arte de movimentar as mãos, né? As articulações. Então tá tudo muito ligado às articulações e às chegadas, às portas abertas ou fechadas, porque são elas que de certa forma ajudam a descarregar o excesso de sensação, né, a partir de uma receita, né? Então é isso. Receita culinária são textos injuntivos, também chamados de texto instrucional, é aquele que indica uma ordem de modo que o locutor emissor objetiva orientar e persuadir o interlocutor receptor. Por isso, geralmente apresenta verbos no imperativo. Então é um texto injuntivo. Texto injuntivo. Apresenta ordens. Né? Então por isso, por hoje é só. Né? Esse tipo de gravitação que a informação escrita numa receita pode gerar, condicionando as pessoas a molecularmente desfibrilarem ali entre essas cargas de contração informativa o desenho lógico, a arquitetura imagética para a obediência dentro das contrações de frases que vão ser transduzidas ao organismo em manifestação desse registro na arte da pessoa em obediência, a capacidade dela executar, né, passo a passo ali sobre as suas condições, essas ações para chegarem nesse valor que é, de certa forma, comum e registroso, porque tem um nome, né? Você tem um nome nessa receita que ela se manifesta em integral. Ela integra de certa forma, significando ilustrativamente toda a fonte, toda a aclamação desses gestos, né? Então, toda a energia ali daquele ambiente fechado, aclamado a um título em fim específico, né? Ou seja, a receita, a entrada e a saída sensitiva, né? A escala de potência entre sensação que, além de viver ali e edificar ali, vive e reina sobre várias edificações. Tanto é que você pode transportar a atividade de uma receita que você faz em algum lugar a partir da oração. A oralidade, eventualmente você consegue dizer o que fez e ser receptivo, ser
é, atendido a partir dessa via de comunhão, né? Assemelhação de, de valores, digamos assim, né? Então tudo isso é um esporte que tem a o seu produto e a sua substantivação em material que as pessoas usam para desacordar fibras ou renascer eventuais registros para poder dessa memória fazer uma conta e a partir dessa conta aprender, descobrir aonde que encontra mais as notações que são via de regra é, acessadas pelo valor dessa recepção, que é um mistério, né? É uma recepção. Por exemplo, você tem uma cordação, né? A partir da cordação você consegue colorir uma colorização que se eleva a um visor. E aí você acaba controlando a condução, tipo, da vista, se ela vai chorar ou se ela vai secar o choro, né? Você tem essa esse acesso de combustível aqui, ó, né? A gasolina, né, dos olhos, por exemplo, o lado que consegue fazer você focar sobre níveis de é, licores, né, nesse ambiente visual. Você também tem níveis aqui, ó, de cera na frequências sonora de ondulação programada pela orelha, né? Você tem níveis de cera e níveis de água transformadas para conduzir os sons. Você tem em todas essas portas específicas, né? Essas isolações, né? Elas conseguem edificar os impulsos que vão chegar no cérebro. E aí a colorização, ela é lidar com esses níveis, né? Você, às vezes existem até mesmo ciclone de cores, né? O ciclone de cores você coloca uma clonização de cor, porque às vezes você já extrai matematicamente falando os valores de reações para todos os dardos que você pode desescalar num limite de impulso, né? Num limite de arco, né? E flecha, né? Então é isso, né? Isso também é sabor, isso também é preparo, isso também é produto e sensação de ganhar produto, né? Então, e até mesmo dar produto. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Afinal de contas, receitas são para produzir produtos que são receitáveis, né? Então todo o produto que é uma receita é devidamente é mistério aceitar. É o nosso dever aceitar e combater o acesso de espírito por aceitação, né? Porque é, Deus é dever de um Deus ajudar as pessoas para com essas aceitações, porque a gente vive graças a Deus, senão a gente morre, né? A gente não tá vivo. E se alguém quer dar algo, né? Quer produzir uma receita para dar, até mesmo para dar condição de vender, né? Para dar condição de alguém comprar aqui na sociedade,
Às vezes dever, né? É dever porque a gente vai dividindo, vai desescalando essa, esse, essa flecha, digamos assim, essa sensação. É, Só que também existem várias cálculos para se fazer com esse esporte, essa chama, né? Então tá aí também outra relatividade para esse tipo de manifestação. É muito interessante, é muito grande porque é escrita, né? É um gênero, é como se fosse uma quadra que permite todos jogarem a todo momento. Então essa jogação, essa todo momento cria às vezes a média, a mediana, a modal, os valores estatísticos para o juiz dizer, né, julgar com a sua audiência, né, com a sua ocupação, né? Porque querendo ou não, o juiz ele também é um ser como nós que se cercou de dados, né, de nós para se diferenciar por saber sobre esses dados, né? Então é até mesmo isso que a gente tenta fazer com as reflexões, né? Estar próximo dele para saber como ele se julga ajudando a gente, né? Ele eu falo Deus ou os filhos de Deus mais próximos de Deus. Não é mesmo? Então é isso, pessoal. É isso. Conhecimentos básicos não são tão básicos assim, né? A gente vai ficando por aqui, se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!